Olha eu aqui, mais uma live do Carreira Orgânica, que não tem um cronograma todo certinho de live. Vai surgindo, né? Vão surgindo os assuntos e aí a gente vai trazendo pra cá. Na verdade, eu até falei isso na última live que eu fiz, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre cronograma, sobre coisas que a gente vai abordar. E eu gosto sempre de sentir o que o mercado está trazendo, o que os profissionais estão tendo de demanda, para a gente trazer alguma coisa que seja real e que realmente contribua, né, para os profissionais, as pessoas que estão olhando para a carreira. Tem sido um momento muito desafiador e a gente está aprendendo a lidar, né, com novidades o tempo todo, então eu prefiro não ter esse cronograma de lives todo ajustadinho, que é justamente para a gente ir sentindo demanda e trazendo novidades. E aí eu tava rindo, né, agora há pouco, antes de entrar, que você começa a ver que a sua brincadeira de blog, ela tá ficando séria quando você tem ninguém menos que Doni Denútil no teu canal, né? Então, eu comecei a rir e falei, gente, você vai vendo que a brincadeira vai ficando séria e que a gente vai trazendo assuntos diversificados e pessoas aí tão bacanas para conversar com vocês. Então, eu tô muito feliz com essa live de hoje. Na verdade, é uma live 3 em 1, né? O Doni, ele é jornalista, economista, empreendedor. Então, a gente vai permear aí nessas 3 esferas para conseguir trazer bastante informação, bastante conteúdo para agregar para todo mundo, para a gente tentar trocar um pouquinho, trocar informação de uma forma leve, de uma forma tranquila. O Carreira Orgânica, ele tem essa vertente, então a gente sabe que o Doni fala de investimentos o tempo todo lá no Invest News, e aqui a gente vai trazer um pouquinho de Doni pessoa e como é que ele tem visto todo esse momento que a gente está vivendo, projeções de mercado, um monte de coisa que vai ser bem bacana. Então deixa eu ver aqui já para chamá-lo. Agora que eu comecei a entender que live tem que ter um fundo melhorzinho, né? Olá! Salve, Madu, tudo bem? Ajeitar a câmera aqui, agora neste enquadramento Tudo dividido. bem. Tudo certo? Tudo, e você? Tudo certinho? Maravilha, tudo bom? Deixa eu aumentar o volume aqui para te ouvir direito. Obrigado pelo convite. Prazer estar Imagina! conversando com você aqui. Vários tópicos, vários temas, muita coisa. Há tempos eu não dou entrevista, sabe? Pois tô me Eu sentindo honrada confesso, aqui. eu confesso que é um papel muito mais fácil o de entrevistador do que o de entrevistado, pelo menos na minha percepção. Eu fui 97% das vezes entrevistador e 3% entrevistado. Não, você sabe que eu Então tava falando. é uma situação rara. Não, então, eu tava falando sobre isso, né, com o Pet. Eu falei, gente, como é que eu vou entrevistar uma pessoa que tá acostumada a entrevistar, né? Porque é totalmente diferente. E eu brinquei aqui que é uma live 3 em 1, né? A gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de empreendedorismo e a gente vai falar um pouco de finanças. Então, obrigada por ter topado. Estou muito Nada, feliz imagina. que você está aqui contribuindo. Até para trazer um contexto, né, Dona? Acho que você conhece um pouco do Carreira Orgânica. A gente fala muito para profissionais como um todo. Então, não são pessoas que efetivamente conhecem tanto ou estão tão ligadas à área de investimentos. Então, eu quis trazer um bate-papo leve, inclusive para as pessoas conseguirem se conectar um pouco com esse tema, deixar de ser tabu, né? E voltar para a realidade mesmo das pessoas. Então, queria muito que você entrasse um pouquinho e considerasse que são pessoas que não necessariamente estão ligadas a investimento aí todos os dias. E aí eu até Perfeito. queria E esse é o começar público com o qual a gente fala normalmente mesmo, sabe? Que Legal. a gente não faz lá no Invest News um notícia, programa pensando naquele investidor já qualificado. Não, na verdade, na imensa maioria dos casos, o investidor de primeira viagem, aquela pessoa que começou a fazer alguma reserva financeira, nunca Exato. entrou ainda em investimento em ações, pensa em entrar, mas tem receio, não sabe exatamente o timing, se é bom ou não, ou fez alguma aventura, mas muito pontual. Então, eu, em grande parte das transmissões, dos programas que eu faço, voltados para esse tema de investimento, eu foco exatamente nesse tipo de abordagem de público que você está falando mesmo. Então, é 100% sintonizado. Boa, vamos embora então. Bom, queria começar com algumas perguntinhas, mas uma coisa mais ampla, até para a gente saber um pouquinho de você. Eu vi que tem algumas pessoas aqui perguntando se você está bem.
E eu queria saber, assim, como é que você tem visto nessa quarentena, como é que tem sido aí para vocês? Vocês estão aqui em Alfa, né? Isso, exatamente. Os que estão perguntando se eu estou bem, possivelmente é por causa de uma cirurgia que eu tive que fazer há 3 semanas, mais ou menos. Sim. De uma cirurgia na coluna e já estou 110% bem. É espetacular, a recuperação é fenomenal. Se eu soubesse que era tão simples assim, teria operado há 10 anos. Então, parece que tira a dor com o dedo, joga fora e você fica novo. É impressionante. Então, estou muito bem para quem está perguntando. Obrigado. Sim, estou aqui em Santana de Parnaíba, Alphaville, lar do Oscilar. Eu moro aqui, a gente tem feito muitas coisas de transmissão aqui de casa, né, nesse momento de pandemia. E o escritório, que é onde eu faço o programa lá com cenário e tudo mais mesmo, ele está nas mesmas instalações da minha produtora, que é a Prime Talk. Então, tanto o Invest News quanto a Prime Talk são 2 dos 3 pilares atuais da minha vida. O terceiro é televisão, e esse está em negociação e tudo mais. Então, esse está, digamos, em stand-by momentâneo. Os outros 2 pilares, Invest News e Prime Talk, que ainda é um pilar que eu falei pouquíssimo, porque a gente vai fazer um lançamento em 45 dias, mais ou menos. Eu posso até comentar alguma coisa a respeito disso, em primeira mão. Mas tudo isso acontece lá na Berrini. Então, eu atualmente, nesse momento de quarentena, estou indo para lá umas 2 vezes por semana, mais ou menos. Faço transmissão ao vivo às quartas-feiras e vou mais algum dia para fazer reunião com equipe e tudo mais. E o resto do tempo eu estou aqui de casa mesmo, num modelo um tanto tabajara, fazendo as transmissões. Mas tá ótimo, né? O seu tabajara é o que tá todo mundo fazendo, né? Então, tá funcionando, tá funcionando. Você tem ido trabalhar em escritório, tá em casa? Como é que tá a sua rotina? A minha rotina tá 100% de casa, na verdade, acho que faz o quê? 1 mês e meio, mais ou menos. A empresa toda tá de casa, todo mundo remoto, desde o início. E eu acompanhei, na verdade, muitas empresas caminhando para essa transição, né? Porque, na realidade, a gente tinha essa facilidade de já vir direto para casa, mas muitas empresas não tinham, né? Então, todo mundo teve que se adaptar muito rápido, os nossos clientes se adaptando muito rápido. E eu costumo falar que é um home office, é o que você falou, esse sim é um home office tabajara, né? Porque não adianta a gente medir tudo que está acontecendo como um home office normal, né? As pessoas estão trabalhando com criança em casa, com falta de recurso, inclusive de ajudantes, então tem sido bastante desafiador. E aí tem a minha rotina, né? O Pet também está trabalhando de casa desde o início, a gente começou juntos, e acompanhando esse monte de gente que a gente tem contato no mercado, fazendo essa transição também. Bem desafiador, né? E eu acho, Madu, que por ironia do destino, de uma maneira forçada, que essa quarentena veio totalmente inesperada, né? Ninguém poderia em janeiro imaginar que a gente teria em março um ano onde tantas coisas surpreendentes aconteceram. As pessoas passaram a ganhar familiaridade com mecanismos de trabalho, com mecanismos de entretenimento, com ferramentas com as quais tinham ou algum receio, ou desconfiança, ou preconceito, ou puro desconhecimento. Home office talvez seja o mais evidente deles. Todo mundo foi obrigado a fazer trabalho em home office. A gente lá no escritório tem cerca de 30 pessoas trabalhando lá comigo. E essa é uma baita mudança na minha vida, né? Onde eu passei de funcionário, de empregado a empregador e gestor de 30 pessoas somando os 2 projetos. E o que acontece? A gente percebe agora que o home office funciona. Em maior ou menor grau, com alguma restrição ou não, com alguma perda de produtividade em alguns casos pontuais, em algumas funções específicas que não podem ser exercidas integralmente de forma remota, mas você percebe que existe um ganho interessante nesse tipo de mecanismo. E do ponto de vista do empresário... Oi? Não, eu não fazia. Vocês já faziam? Não. Nada. É 100% presencial. Eu mesmo tinha restrições assim, de aplicar o home office na minha rotina particular e profissional. E aí eu vejo que hoje não só é um mecanismo interessante, como funciona e como tem efeitos secundários positivos do ponto de vista do empregador, né? Porque os custos fixos associados à presença da equipe localmente, com alimentação, luz, ar-condicionado, enfim,
todas as coisas correlatas, isso diminui muito. Diminui muito. Então, ainda que haja uma perda, quando há, algumas pessoas trabalham melhor até quando estão em casa, confortáveis, tudo mais, de pantufa editando vídeo, né? Que é o nosso trabalho lá. Mas, assim, é muito interessante. Então, eu acho que o que vai acontecer também após a pandemia, e para vários setores isso, é que abriu-se um novo leque de negócios, de empregos, de tipo de serviço que pode ser prestado, de formas como as pessoas podem se entreter, que agora passaram a conhecer pela obrigatoriedade da circunstância, mas passarão a ser soluções de empregos, produtos ou serviços que irão atender essas pessoas rotineiramente, eu acho, daqui para frente. Pelo menos uma parcela dessa população. Com certeza. A gente vê muito isso, né? Primeiro, no nosso dia a dia, a gente sente muito, porque a gente tá, né? Eu sou headhunter e eu tenho conversado com um monte de gente, então, na verdade, muitos empreendedores, né? Ou diretores de empresas, eles já estão revendo essa questão de uma empresa muito grande ou de um custo fixo, né? Como que você trouxe, muito alto, porque a grande maioria das funções, elas conseguem ser exercidas de casa, né? Eu vi alguns comentários aqui no sentido de perda de produtividade quando tem bebê, alguma coisa assim. E acho que entra um pouco no que eu falei. O home office, ele não vai ser 100% medido na realidade que está sendo agora. Então, obviamente que quando voltar, o mercado como um todo vai voltar a funcionar, as escolas vão voltar a funcionar. E aí, quem vai trabalhar de casa, efetivamente vai ter uma produtividade normal. Então, é o que você trouxe. Muitas empresas vão acabar fazendo isso, muitos negócios. Na verdade, nada vai ser igual, né? O consumo de absolutamente nada vai ser igual. E é legal ouvir você falando isso da ponta empreendedor, né? Porque a gente tem ouvido muito da ponta funcionário, como que eles têm se sentido, mas não necessariamente da fonte de quem é um empreendedor mesmo, que também vê esses benefícios. Mas, na verdade, era até um dos pontos aqui que eu ia tratar com você. Deixa eu voltar para fazer uma pergunta, que na verdade é a única pergunta de jornalismo especificamente que eu queria fazer para você. Como é que você vê, Doni, que a gente tem falado muito de se manter atualizado, a gente tem falado de, inclusive, produtividade, tendências de mercado, tudo que a gente possa imaginar, a gente tem recebido de comunicação de diversas fontes, né? E você, como um jornalista, como é que você vê o papel da comunicação nesse cenário hoje, né? E a importância de se consumir conteúdos de fontes confiáveis. Olha, essa é uma questão interessante e é bom que agora eu já falo tudo sem qualquer tipo de restrição, papas na língua, falo mesmo, se der problema, a culpa é toda minha. Adoro! O que eu acho? Evidentemente, é importante as pessoas estarem informadas. O consumo de informação acontece hoje de uma maneira muito mais plural, omnichannel, né? Você recebe através de WhatsApp uma infinidade de informações, dados, mensagens. É difícil fazer a curadoria desse tanto de informação. Sempre que eu acordo, olho o WhatsApp, em diversos grupos, tem, sei lá, 60, 70, 80 mensagens. E eu falo, caramba, será que aconteceu isso mesmo? Aí eu vou ver algumas coisas de fato procedem, outras falam, não é bem isso, porque eu conheço. Sei lá, aconteceu recentemente de circular em um áudio de um economista, amigo meu, super reconhecido no Brasil, em que ele tinha uma determinada posição política, e não era dele, na verdade. Entendeu? E aí um monte de gente, vários grupos, e eu onde eu falava, eu conheço esse cara, não é ele que falou isso. Então é difícil fazer essa curadoria, porque muitas coisas são verossímeis até. A gente vive em tempos tão estranhos que você vê coisas surpreendentes e fala, é possível que tenha acontecido isso. Então, nesse sentido, é interessante sempre recorrer a algum tipo de fonte que tenha por ofício a obrigatoriedade de zelar pela apuração, pela acurácia da informação que está prestando e tudo mais. Esse é um aspecto. O problema, e aqui eu entro no campo da polêmica, é que, evidentemente, cada veículo de comunicação tem um posicionamento. Esse posicionamento, eu não acho nem ilegítimo. Tem muita gente que fica extremamente brava com isso. Eu dei uma entrevista logo depois que eu saí da Globo, no Pânico, em que eu falava que a sociedade americana já vê isso com olhos mais natural, como uma naturalidade já, né? Que não acontece aqui. Sempre que a gente percebe que um determinado veículo, seja qual for, tem um tipo de abordagem sobre uma notícia, um fato, etc., diferente do que aquele que é mais coerente com a nossa convicção, nós achamos que ele é tendencioso, né? No caso, ele é tendencioso para algo diferente da nossa crença pessoal.
Eu não vejo problema em veículos assumirem determinadas posições. Nos Estados Unidos é assim, você assiste um telejornal da Fox, é cultural. Você assiste a Fox, você sabe qual que vai ser o ponto de vista dela, aquele approach mais republicano, qual tipo de percepção eles tendem a criticar mais e qual a defender, diferente do que acontece na CNN americana e por aí vai. No Brasil, a cultura é diferente. Sempre existiu um certo receio de um veículo assumir uma determinada posição de forma explícita. Eu defendo essa linha de pensamento, ou eu defendo esse grupo político. Eu acho que deveria ser mais explícito ainda, porque telespectador não é burro, leitor não é burro. Ele olha ali e ele identifica uma predisposição ou outra. Né? A interpretação. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas quando você apresentava jornal, você recebia a instrução de defender determinada pessoa ou criticar tal governo? Não, eu não recebia isso. Mas como veículo, existe um conselho editorial, existe uma linha editorial inteira. Os assuntos mais sensíveis são cobertos de acordo com uma determinada linha editorial, né? E, na realidade, você tem, em um telejornal, um tempo restrito que você tem que noticiar fatos de 24 horas dos mais diversos locais, países e pessoas. Então, quando você reduz a realidade a 27 minutos líquidos de telejornal, 34 minutos líquidos de telejornal, ao reduzir, ainda que não seja a sua intenção, você está fazendo um recorte da realidade. E esse recorte, ele é viesado, seja pelas suas convicções, seja por suas crenças, do que você acredita que é isento ou seja pelas decisões editoriais das instâncias a quem compete fazer esse tipo de escolha. Então, eu não vejo com esse grau de, digamos assim, de denúncia, de pavor, meu Deus, essa matéria, olha só, ela foi... Foi mesmo, entendeu? Cada grupo tem seu interesse, tem seu alinhamento. Então, quando a gente passa a olhar as questões, entendendo que são empresas com interesses próprios, a gente vai e passa a ler ou assistir aquela empresa que tem os interesses ou as convicções mais próximas das nossas. Então, é só essa questão. Sim, é importante procurar informações ou verificar as informações que você recebe em veículos já estabelecidos e que têm profissionais especializados em apurar, confirmar antes de colocar uma coisa no ar, mas olhar também com algum grau de senso crítico, sabendo que existe todo grupo qualquer, como qualquer grupo econômico, como qualquer empresa, tem seus interesses e pode colocar essa realidade de acordo com a sua lente, que é mais interessante ou com a qual enxerga a realidade por convicção pessoal ou corporativa. Sim, isso é bem legal que você trouxe, porque a gente fala muito hoje em dia sobre fake news e as informações que a gente recebe no WhatsApp, mas tem sim que olhar o que a gente consome na mídia como um todo, inclusive nas grandes, né, emissoras, e aí eu falo de todas mesmo, ou sites, né, de conteúdo, com esse olhar crítico, sabendo ler o que não está sendo explícito, né? Eu acho que acompanhar como telespectador, mas você não é uma esponja inerte que vai absorver passivamente tudo que jogarem para você. Do mesmo jeito que você olha com alguma desconfiança ou com algum senso crítico uma mensagem que chega, assista as notícias com esse mesmo senso crítico, né? Duvidando de o que está por trás disso. Não é nada maquiavélico assim, mas é só para não ser extremamente ingênuo. Né? Muito bom. Vou entrar em investimento agora, tá? Bora! Na verdade, algumas pessoas até perguntaram aqui, né, o que é o Carreira Orgânica, até para me apresentar, eu sou uma headhunter, e esse canal ele fala, né, sobre carreira, sobre profissões, e aí eu não trago só a questão do que você precisa para o curso que você precisa, mas também todas as questões de comportamento, conhecimentos gerais que as pessoas precisam ter para evoluir na carreira, então para você crescer organicamente. Por isso que algumas pessoas perguntaram aqui do Carreira Orgânica. E um dos pontos que eu defendo, Doni, é o seguinte, não adianta você ser formado na melhor universidade do mundo se você não tiver outros conhecimentos que envolvam economia, mercado, enfim, que fazem com que você se torne uma pessoa completa, olhando para negócios, independente se você trabalha dentro de uma empresa ou se você é empreendedor, ou enfim, o que quer que seja. E eu bato muito na tecla, né, que um desses pilares da composição de um profissional bom, ele é a pessoa que conhece e entende sobre educação financeira. E é muito sensível porque, quando a gente fala de educação financeira, geralmente as pessoas acham que é aquela
aquele conhecimento para investir, para mexer com ações, uma coisa complexa. Não, isso aí, educação financeira não é para mim. E a gente precisa desmistificar. Eu acho que você vem fazendo um trabalho forte nisso, né, no próprio Invest News. Eu queria que você definisse aqui para o canal o que é educação financeira e por que é tão importante todo profissional conhecer sobre educação financeira. Eu acho que é importante do ponto de vista profissional e pessoal também. Perfeito. A maior vantagem competitiva que uma pessoa pode ter, na minha humilde opinião, é o conhecimento. Mais importante do que qualquer formação acadêmica, mais importante do que o histórico profissional, o conhecimento. Esse é o aspecto central que pode fazer com que você assuma uma posição diferenciada na sua trajetória profissional, seja ela qual for. Ontem ou anteontem, estava fazendo um vídeo que eu publiquei lá no Invest News, analisando se é tarde ou não demais, independente de qual seja a sua idade, para atingir o sucesso profissional, atingir um patrimônio robusto, conquistar e construir coisas interessantes. E peguei ali a vida de várias pessoas que começaram numa idade já, digamos assim, considerada avançada do ponto de vista empreendedor e construíram empresas gigantes, mudaram a história das corporações e coisas do tipo. Então, uma coisa que eu tenho muito na cabeça é o seguinte: conforto nunca faz você conquistar algo realmente notável. Então, é sempre desconfortável crescer. Se está confortável demais, alguma coisa está estranha. Talvez você não esteja crescendo no seu limite, mas como alguém que nasce num ovo, quando você muda, esse processo de crescimento ele é doloroso. Você tem que ter pele grossa, tem que aguentar a porrada em qualquer que seja o campo e a atuação profissional. E quando você tem conhecimento, esse conhecimento é o seu maior diferencial. Então, eu, assim, nunca tive herança financeira de nenhuma natureza. Meus pais eram extremamente humildes, enfim, vieram da Argentina em decorrência da ditadura, uma longa história. Venderam bichinho de pelúcia na Praça da República, na Sé. A única coisa que eu tive ali foi a educação de uma escola de família de classe média, não era nada assim, de classe média, e a convicção que conseguiram enfiar na minha mente de que seria possível alcançar qualquer coisa se eu fosse dedicado, apaixonado, empenhado nesse sentido. Então, isso do ponto de vista geral, né, de profissão, de carreira e tudo mais. E financeiramente eu acho que é importante porque, sem demagogia nenhuma, é bom você ter algum conforto financeiro. Quando você tem, não é por ganância, por ambição, por qualquer coisa desse tipo, mas você trabalha no ofício que é do seu agrado, de preferência, né? Porque muitas pessoas trabalham naquele que a vida me levou nesse sentido. Ou eu trabalho nessa empresa porque foi, beleza, e agora é assim. Por quê, né? Não sabe por quê. Mas está sempre ali correndo atrás de um resultado financeiro para poder ter um conforto maior, uma condição de vida mais tranquila, usufruir de produtos ou serviços ou circunstâncias ou experiências que, bem ou mal, o dinheiro é um pré-requisito para você conquistar. Se você gosta de conhecer países, eu quero meditar no Himalaia, eu quero surfar não sei onde. Você precisa chegar até lá e para isso precisa de recursos. E eu acho que a educação financeira, que era a pergunta, eu fiz essa volta ao mundo para voltar a ela. A educação financeira ela é importantíssima para que a gente consiga, nos recursos que são escassos e que a gente tem como resultado do nosso trabalho diário, aplicá-lo da melhor forma possível. Fazer uma organização orçamentária de tal forma que você consiga viver com qualidade e ainda assim separar um pouquinho para ir rendendo paralelamente ao seu trabalho e que isso no futuro possibilite que você tenha uma vida mais confortável e consiga ter acesso a lugares ou a situações ou a experiências que você almeja. Muito bom. Esse ponto que você trouxe é bastante importante, fazendo um link, né? Eu sou uma pessoa, eu estudo muito sobre bem-estar e produtividade no trabalho, que é justamente para medir profissionais que se sentem bem, que estão confortáveis e o quanto esses profissionais que estão bem dentro das suas empresas, eles produzem mais, né? E um dos pontos que tira as pessoas do eixo é justamente a oscilação financeira dentro de casa. Então, quando a pessoa tem qualquer problema financeiro dentro de casa, ela fica desestabilizada, obviamente, e produz menos e muitas vezes corre o risco de perder o emprego. Então, acaba sendo
vindo como uma bola de neve mesmo. Por isso que eu defendo muito que as pessoas olhem para essa questão financeira muito forte para conseguir se organizar, né? E educação financeira, investimento, enfim, reserva de emergência, isso não é só para quem é rico, gente, para quem tem um monte de dinheiro. Na verdade, se todo mundo começar a pensar nisso, a gente consegue fazer com que cada vez mais as pessoas consigam trazer isso para a cabeça. Eu acho isso super importante. É isso. Mesmo para quem está trabalhando, enfim, para todo mundo. E aí você falou alguma questão, de um ponto aí sobre investimento e tudo mais, que eu também acho que é tabu para um monte de gente. Vamos pensar assim, Dona, as pessoas estavam pensando em investir nesse momento, e aí veio essa pandemia toda e o mercado tá maluco e a gente só escuta as pessoas com medo de investir. Quem estava pensando, não tem tanto conhecimento ainda, deve parar, agora não é o momento de investir, ou tem fontes aí que dá para investir de forma relativamente segura nesse momento, começar essa caminhada do investimento? Legal. Vou tentar dar a resposta mais pragmática possível, porque durante muito tempo eu vi um monte de analista falando tudo depende, né? Um vício jornalístico, depende, talvez, veja bem, analise. É verdade, claro, qualquer decisão que você tome, financeira, principalmente, você é o único e exclusivo responsável por ela. Então, procure absorver um pouco de comentário, análise de vários lugares, percepções diferentes, coloca tudo isso no seu arcabouço, analisa e fala, vou tomar essa decisão por conta e risco sua mesmo, né? Então, isso posto, não vou ficar ensaboando, não vou ficar mais objetivo dizendo exatamente o que eu acho. Se você não tem reserva nenhuma financeira, não entre em renda variável. Ponto. Não é por ser agora, em nenhum momento. Então, meta 1 de investimento. Você conseguiu fazer sobrar um dinheirinho lá, seja como for, organizou seu orçamento, ou teve uma renda um pouco maior em determinado mês, não importa. Ou teve uma renda inesperada que surgiu por uma venda de outra coisa, um bico que você fez, não importa. Primeira renda, primeiro objetivo de investimento, ter uma reserva de emergência, ter um colchão de segurança. O que é importante para esse colchão? Primeiro, que ele esteja alocado em um tipo de aplicação que seja o mais seguro possível. Porque essa é a sua fonte emergencial. Deu ruim, deu problema, você vai lá e vai pegar exatamente desse lugar. Então tem que ser um lugar seguro, você não pode ter variação, oscilação, não pode correr um susto de imaginar, eu tenho 100 estalecas lá, vou pegar 100, tem 30. Meu Deus, o que aconteceu? Não. Então tem que ser um investimento de renda fixa, seguro, tem que ser um investimento pós-fixado, não pré-fixado, porque com isso você garante que não vai acontecer essa oscilação e você garante que todo dia ele está crescendo um pouquinhozinho lá. O objetivo disso não é ganhar dinheiro, é preservar poder de compra. E terceiro, ele tem que ter altíssima liquidez. Ou seja, você precisou daquele recurso, você precisa ter a capacidade de resgatá-lo, digamos assim, até 3 dias. Então, existem diversas opções que são interessantes nesse sentido. A mais clássica, tradicional, direta é Tesouro Direto no título chamado Tesouro Selic. Ele segue a rentabilidade da Selic, você consegue resgatar o dinheiro, no dia seguinte está na conta, fácil, tranquilo, qualquer corretora faz, você entra lá no site do Tesouro Direto, é baba. Então, este primeiro colchão de liquidez, eu faria isso. Qual tem que ser o tamanho desse colchão de liquidez? Se quiser ter uma métrica específica para saber cheguei ou não cheguei, 6 meses do seu custo de vida mensal. Não é o custo de vida quando você está numa situação de extrema restrição. Não, custo natural, né? Para você continuar vivendo conforme você vive, saindo como você sai, pedindo as coisas que pede. Um custo, habitualmente, se acontecer um percalço, uma coisa inesperada, você perdeu o emprego. Essa situação de pandemia, a empresa precisou reduzir a equipe, não vai conseguir, não tem caixa para aguentar esse tempo todo, tem que reduzir. O que faz? Você tem que ter pelo menos 6 meses para se realocar. 6 meses com alguma segurança. Então, esse é o colchão de liquidez. Passado isso, aí avalia o perfil. Se você aguenta olhar um tipo de aplicação que oscila mais e oscila para que você consiga, no longo prazo, mirar em rentabilidades maiores, em retornos maiores, você fala, não, eu não aguento, minha mãe. Interessante não é um tipo de aplicação em renda variável, né? Ela tem que ir numa renda fixa, quer ousar, vai num fundo multimercado. Para aquelas pessoas que têm sim a disposição e o interesse de entrar em renda variável, entrar na bolsa, existem vários métodos para isso. Você pode entrar via fundo de ação para poder diversificar.
consegue entrar via ETF, que é um fundo negociado em bolsa. Você compra uma ação, você compra um ETF, que é esse fundo negociado em bolsa, como você compra uma ação qualquer, e automaticamente você está aplicando já de uma forma diversificada, porque ele aloca um pouquinho em cada empresa. Ele segue um determinado índice. Tem o BOVA11, que segue o índice Ibovespa, o índice Bovespa, o Ibovespa, e tem o Small 11, que segue o índice das empresas menores da Bolsa. E existem vários outros índices. Só para citar uma porta de entrada para o mercado variável para quem quiser. Isso posto, digamos que você já tem a sua reserva de emergência, digamos que você já tem alguma coisa aplicada através desses mecanismos aí, o ETF, o fundo, ou que você queira entrar direto na Bolsa, ponto, acabou. É um bom momento agora ou não é? Sim, eu acho que é um bom momento. É o que eu estou fazendo. Eu já tinha um percentual considerável da minha renda alocado em renda variável, ou seja, apanhei mais que gato em desenho nessa queda, como muitos investidores, mas, apesar disso, eu acho que ainda agora é que é um momento excepcional para entrar em renda variável. Para citar muito rapidamente, 5 aspectos. Primeiro, eu acho que o auge do pessimismo passou, né? Então, uma coisa é quando você tem medo do desconhecido. O que é esse tal de coronavírus? Nunca vi, está chegando numa curva crescente, o mundo inteiro fechando. Sim. Agora a gente já sabe o que é, já ouviu exatamente do que se trata, como cura, como não cura, qual é a letalidade e tudo mais. Esse já não é o temor. O que é esse desconhecido? O maior impacto agora é qual vai ser o problema econômico decorrente de tudo isso e qual é o risco da expansão da doença se acelerar, do pico ficar mais distante, de muitas pessoas serem infectadas. Né? Essas são as dúvidas, não é mais o que é e etc. Segundo, então, o auge do pessimismo passou, a gente vê isso pelo desempenho da Bolsa em março versus abril. Abril teve 3 quedas, salvo engano, março foi o pior mês desde 1998. A Bolsa costuma se recuperar rápido. Quando a gente analisa 6 meses após outras epidemias, SARS, gripe aviária, H1N1, etc. 6 meses depois ela já tinha subido pelo menos 10% em relação ao patamar que ocupava antes do início dessas epidemias. O próximo ciclo de alta, historicamente, tende a ser muito maior e mais longo do que a queda. A taxa de juros está baixa, vai continuar baixinha, o que impulsiona consumidores a comprar e empresas a tomar crédito barato e, portanto, expandir e, portanto, barateiam as operações e aumentam o valor das empresas, elevando o preço das ações também. E, por fim, muitas empresas estão baratas, porque quando acontece um movimento irracional de venda desesperada de ações, empresas boas e empresas ruins caem em velocidades muito parecidas. Então, agora você consegue encontrar empresas que são grandes, eficientes, produtivas, que vão sobreviver, sem dúvida nenhuma, com uma queda de 30%, 40%, 50%. E na história é dificílimo você achar uns momentos tão interessantes assim. Última coisa, estou falando mais que o homem da cobra. Última coisa, só para... Se a Bolsa voltar ao patamar que tinha em janeiro, pensa só, em janeiro a gente estava em 115 mil, chegou a 119 mil pontos. Se olhava para cima, não existia nada, era o recorde histórico. Estava cheio de análise falando a perspectiva é muito positiva, vai chegar a 130, 140, 150 mil pontos. Beleza. 90 dias depois, a gente está na casa dos 78, 79, 80 mil pontos. Quando você olha para cima, existe um enorme caminho para voltar ao que já foi. Não estamos batendo nenhum recorde, indo em algum patamar inédito e tal. Estamos voltando. Se as ações voltarem, e vão voltar cedo ou tarde, para o patamar que tinham em janeiro, isso dá uma valorização de aproximadamente 40% a 45% do ponto que a gente está até onde estava há 90 dias. Para conseguir uma rentabilidade dessa na poupança, são 15 anos. Então, pode ser que caia mais? Pode. Pode ser que caia muito mais? Pode. Ninguém sabe. Pode ser que demore 6 meses para voltar? Pode ser que demore 1 ano, 2, não importa. Se demorar 2, 3 anos, ainda assim vai ter sido um excelente investimento comparado com as outras opções disponíveis no mercado. Sim. Isso é bem legal. Eu queria pegar um ganchinho, Danilo, que você falou. Você acredita que, pensando no mercado, né, de ações, que existem empresas que não são empresas grandes, né, que as pessoas não estão acostumadas a investir nas ações dessas empresas e que nesse momento de pandemia vale a pena olhar com um pouquinho mais de atenção que essas empresas podem crescer e valorizar no mercado? Sei lá, pequenas farmacêuticas, não sei. Sim, sim. Mas acho que é muito difícil para o investidor iniciante identificar. Mesmo para o experiente, é difícil identificar. Essas empresas pequenas, elas têm uma característica muito própria. Por serem menores, elas decolam, disparam com uma velocidade muito grande e declinam também com uma velocidade muito acentuada em relação
aquelas chamadas blue chips, as maiores, grandalhonas e tal. Então, eu acho que é interessante ter empresas pequenas no portfólio, mas assim como elas podem ter soluções mais rápidas e eficientes do que grandes grupos, elas também podem ter maior dificuldade de caixa e podem quebrar. Então, é um risco muito maior. Quer entrar em empresa pequena? Eu acho interessante como parte do portfólio, não a integralidade do seu capital. Quer entrar? Eu sugiro entrar com o Small 11, com o índice que já pega várias empresas pequenas, consolida, porque uma pode ir mal, outra pode ir mal, mas no combo você está protegido, entendeu? Você está relativamente protegido, você se move com o movimento das pequenas empresas, seja para cima, seja para baixo, mas você não corre o risco individual de uma empresa. Por exemplo, não é uma empresa pequena, mas só para citar o exemplo que vem à mente. A CVC teve um problema muito grande esse ano. Tirando toda a questão a parte de toda a questão da pandemia, porque evidentemente serviços de viagem corporativa, pronto, zerou. Turismo, zerou. Então a empresa, assim como companhias aéreas, apanhou demais. Sim. Mas, além disso, teve um problema no balanço, alguma especificação financeira que precisaram corrigir, e aí surgiu uma dúvida, mas será que está preciso o resto do balanço também ou não? Quem estava investido... Antes mesmo, né, da pandemia começar. Foi antes mesmo. Quem estava totalmente investido lá, teve um problema que não teria como prever. E aí perdeu um monte de valor, não porque o negócio, o business não fosse interessante, por um problema de uma empresa, ou de um funcionário, ou de um responsável pela área financeira. Pegar outra, que é o Instituto, o IRB Brasil, a resseguradora. Surgiu um boato de que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, estaria comprando participação acionária lá. O que aconteceu? A ação decolou. Aí ele foi lá e falou, eu não estou comprando nada. A ação desabou. E quem tinha investido acreditando que ele tivesse entrado, entendeu? Fica com o risco de uma empresa. Então, quando você compra um conjunto de empresas, seja porque você compra um pouquinho de cada ação, ou porque você investe num fundo, ou porque você entra num índice como o Small 11, você não corre o risco de uma empresa específica ferrar com todo o seu portfólio. Sim. Vou pular um pouquinho para dar tempo de passar pelas outras, Bora! Pelas outras pontas. Continuando falando um pouquinho dessa questão de mercado, Doni, você imagina que pós-pandemia, né, tem alguns outros mercados que vão aquecer, que vão surgir oportunidades, né, para as pessoas também começarem a pensar no que vem depois? Eu acho que todos os mercados que foram beneficiados pela pandemia e que se tornaram mais conhecidos ou entraram na rotina das pessoas forçadamente em decorrência da quarentena, para citar alguns. Cursos online, onde eu e o Sam, meu sócio, investimos pesadamente para o lançamento daqui a uns 45 dias, como eu te falei, da Prime Talk. Mas vale para a gente, vale para qualquer outra empresa desse segmento no mercado. Sim. Educação online, ensino à distância. As pessoas viram que é possível aprender. Né? Algumas aulas são insuportáveis de chatas. Isso também tem um monte de meme. É verdade, mas tem muito conteúdo que é fenomenal. Mas justamente por isso que vai se reinventar, né? Porque tem muitas aulas chatas que não se adaptaram ao modelo online ainda. E que vão precisar se adaptar, senão vão cair. E eu conheço muitas pessoas que, por consequência dessa circunstância, passaram a consumir algum tipo de curso online e falaram, pô, interessante isso, olha esse segmento, olha essa plataforma, eu não conhecia. Então, eu acho que soluções de educação, ensino, curso livre, ou curso certificação, qualquer coisa online vai crescer. Entretenimento online. Isso aí é um enorme filão que se abriu, né? Vê pelo que está acontecendo com os shows de música, shows sertanejos e tudo mais. Uma transformação. As maiores audiências da história de qualquer um desses músicos foi agora, nos últimos 15 dias. Quem conseguiria juntar 500 mil espectadores em um estádio, se o estádio comporta 40, 50, 60 mil? Não tem. Né? Como que o Jorge Mateus ia juntar 2 milhões e 800 mil espectadores? Marília Mendonça, 3 milhões. Não tem, é o maior público da vida dessas pessoas. E é uma plataforma interessante sobre vários aspectos. Você faz com um custo muito baixo, ainda que seja uma mega produção, é muito baixo comparado com qualquer espetáculo que eles possam fazer presencial, com um retorno muito interessante, uma interação de público ali, com um retorno para as marcas e para os anunciantes muito pertinente também. Então, eu acho que abre-se um novo filão. Esse é o de shows, mas qualquer outro tipo de entretenimento online. Consequentemente, também ferramentas, instrumentos, soluções para trabalho remoto. Acho que um número considerável de empresas vai passar a adotar reuniões por meio de softwares remotos, Zoom, qualquer coisa.
né? Zoom, WhatsApp, Skype, qualquer coisa assim, né? Do que fazer uma viagem, mandar seu executivo lá para o outro estado, hospedagem, passagem e tudo mais. Algumas vão continuar, mas eu acho que existe um número de empresas que antes praticavam a velha reunião, digamos assim, e agora vão se adaptar a esses novos tempos. Então, cursos de educação online, ferramentas e instrumentos para home office, entretenimento online e mais 2 segmentos. Seguros, que naturalmente depois de grandes crises tende a ter uma curva mais ascendente, e pegar, por exemplo, serviços de beleza. Agora estão numa pindaíba absurda, né? Você não consegue ir no salão, é um serviço que não consegue repor o tempo perdido, porque não é porque você deixou de cortar cabelo durante 3 meses que você vai no salão cortar 3 vezes durante um mês. Exato, para recuperar. Não vai, Mas quando passar a pandemia, eu acredito que é um setor que vai voltar a florescer com alguma força. As pessoas sentem falta de se cuidar e tudo mais. Então, acho que vai voltar forte. E no outro lado, os setores que eu acredito que vão micar de alguma forma, ou ter, digamos, uma recuperação mais lenta, são setores de passagem aérea, hotéis, por tudo isso que a gente estava falando, e eventos em geral, eventos esportivos um pouco, cinema, teatro, shows, em certo sentido. Vai, mas eu acho que vai existir algum receio das pessoas em grandes aglomerações, o conforto de ficar também em casa e assistir um espetáculo, e do artista fazer um espetáculo mais eficiente da sua casa, uma vez por mês, não vai parar de fazer show, evidentemente. Mas eu acho que seriam esses os setores que vão decolar e os setores que vão ter uma recuperação mais gradual, digamos assim. Eu ia te perguntar, e na verdade eu já sei a resposta, mas vou aproveitar para você poder falar um pouquinho sobre esse projeto, quanto você puder falar. Eu ia te perguntar se desses segmentos que você imagina que vão aquecer, qual dele, né, ou quais deles você investiria para empreender? Sim, perfeito. Estou investindo, né? Maravilha. Estou investindo. Estou investindo. Eu e o Sam, a gente... Contar, né? Boa. Pô, me pegou de surpresa agora. Olha, eu e o Sam, a gente está com uma nova solução de cursos online, né? Chama Prime Talk. Ainda não foi lançada. A gente pretende lançar, como eu falei, em cerca de 45 dias. Montamos uma equipe espetacular. Pela oportunidade que eu tinha de trabalhar na televisão, conheci muitos empresários executivos, empreendedores de um lado, e muitos editores, cinegrafistas, roteiristas, ilustradores do outro. Então, eu vi ali uma enorme possibilidade de juntar esses 2 grupos, porque vez ou outra vinha um empresário, um empreendedor e me perguntava: você sabe quem que eu posso consultar para fazer um material espetacular? E eu ficava conectando todo mundo. Até determinado momento, principalmente depois que eu saí da Globo, falei: pô, eu vou mergulhar de cabeça nesse negócio, né? E com isso a gente fez a Prime Talk crescer de 4 funcionários para mais de 20. E hoje a gente tem uma baita equipe lá, assim, a gente paga acima de mercado propositalmente, porque já fiz todos os testes, aprendi na pele de empreendedor, né? Tem aquele ditado de que aprender com os erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é mais barato. Eu aprendi errando muito individualmente, né? E gastando muito dinheiro nesse sentido, e fazendo apostas, e testando, e errando. E eu acho que assim, quem tem medo de desafio está condenado a nunca avançar. Então a gente tem que pegar, torear a unha mesmo e quebrar a cabeça várias vezes. Cada não que você toma, ou cada erro que você faz é um jeito novo que você descobre de não atingir o objetivo. Então você já está um pouquinho mais perto de lá. Já sei um jeito que não dá certo. Agora vamos para o próximo. Vamos testar. Uma hora a gente pega. E aí a gente montou então uma equipe muito competente, altamente qualificada. E lá na Prime Talk a gente tem 2 pilares. Tem o pilar de soluções corporativas, né? Então é toda a parte de produtora mais tradicional que a gente conhece, com treinamentos, universidade corporativa, vídeos institucionais, media training, tudo isso é um braço. E o outro, que é esse, que a gente está mergulhado, se dedicando loucamente para fazer essa estreia muito legal, é uma plataforma, um conteúdo de cursos online com grandes autoridades em cada área de atuação, e principalmente com uma qualidade de produção com coisa de cinema. Assim, que eu já fiz uma infinidade de coisas online e eu não tinha visto nada parecido com isso. Via uma coisa assim e falava: olha, o Masterclass tem algo nesse sentido, mas não é bem essas pegadas. Então, é algo assim, realmente... Não é uma palavra que eu nem gosto tanto, mas é disruptivo, é um negócio completamente interessante, né? E vendo essa questão de crise,
a gente até pensou assim, poxa, mas de que forma a gente consegue contribuir mais com as pessoas? De que forma a gente consegue gerar valor para as pessoas? Não só com conhecimento, que eu já acho que é uma iniciativa extremamente válida, mas de forma financeira também. E por isso, nos últimos dias, a gente deu um twist no modelo de negócios. E a gente vai, junto com o lançamento da Prime Talk, lançar um modelo, uma possibilidade de que as pessoas ganhem uma renda bem considerável fazendo parceria com a gente também. Então, a gente montou esse modelo aí, está afinando exatamente, mas mediante comissionamento e tudo mais, uma pessoa sem qualquer tipo de preparo prévio, ou independente de onde mora ou da idade que tenha, qualquer coisa, vai conseguir ter uma renda adicional que eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse momento e nos outros também. Então, esse é o braço de cursos online que, casualmente, a pandemia veio e a gente se viu inserido num momento pertinente, mas que eu acredito que após a pandemia, e eu espero que ela passe muito rápido, a gente vai nadar de braçada nesse mercado aí. Muito bom, muito legal, fiquem de olho. É isso aí. E até aproveitando para falar disso, eu li uma matéria essa semana, um estudo, na verdade, né, da Board of Innovation, que falava sobre vários temas, né, atrelados à pandemia, e uma delas era a empregabilidade das pessoas, e falando que muita gente vai ter que repensar a carreira, porque muitas vezes vai ser desligado, né, a gente vê que tem muita gente já perdendo emprego por conta da pandemia, e muitas vezes se recolocar num concorrente ou num segmento parecido, às vezes vai ser difícil num primeiro momento, então vai ter muita gente tendo que repensar o que vai fazer. Você imagina, Doni, até como empreendedor, né, que empreender pode ser uma opção para essas pessoas que às vezes não vão conseguir emprego imediato? Eu acho que é uma opção, mas é uma opção que demanda, eu não diria preparo, mas você precisa pelo menos estar preparado psicologicamente para isso. Porque eu confesso assim, é muito mais fácil, é muito mais confortável você estar empregado em uma empresa qualquer, já estruturada, que te dê os benefícios, sejam eles quais forem, de plano de saúde, segurança, estabilidade, algum grau de estabilidade, coisa do tipo. Empreender é o que eu falei, é pele grossa, assim, você vive uma inconstância permanente, uma incerteza de fluxo de caixa, desafios para os quais, naturalmente, nós não estamos preparados, a gente não é preparado em faculdade, para esse tipo de coisa. Erra muito aprendendo, né? Ou aprende muito errando. Passa a perceber com o tempo o que funciona e o que não funciona, as diferenças de work hard e work smart. Sabe? Eu já vi muita gente, e eu mesmo já fui, historicamente, sou um hard worker, assim, né? De dormir pouco e trabalhar muito, desde a época antes da faculdade eu fazia colegial e cursinho junto, depois faculdade fiz duas ao mesmo tempo, depois trabalhava em banco, fazia curso de apresentador de TV à noite, enfim, sempre tive essa vida de funções duplas, digamos. E às vezes mais importante que isso é você trabalhar de forma inteligente, né? É work smart, como você encontra a forma mais eficiente de você desenvolver o seu trabalho. Um problema clássico que eu identifico atualmente, por exemplo, eu me vejo muito mergulhado, e que eu tenho que melhorar, na sessão terapia. Eu me vejo muito, muito mergulhado, por exemplo, em revisão de vídeos, em garantir a máxima qualidade de um roteiro ou de um curso que está sendo elaborado. Eu acho que é importante a minha presença lá, a minha curadoria, acompanhar isso. Tenho alguma experiência de comunicação adquirida ao longo do tempo, mas a minha hora é muito melhor aplicada, é muito mais rentável para o negócio que eu faço, quando eu estou dedicando em um relacionamento de network, ou em uma reunião com um potencial cliente, ou desenvolvendo uma nova estratégia de expansão, né? Então, é um exemplo claro que eu vejo que eu fico fazendo um monte de tarefa operacional que eu não deveria fazer, não agrega para o trabalho, né? E se isso acontece... Tem que focar no core, né? Exatamente, tem que focar no core. E saber delegar, confiar na medida do possível nas pessoas para as quais você delega as funções e estar preparado para ter um período de muita incerteza. Mas eu também tenho a convicção, decorrente tanto da minha vida quanto de cerca de 300 entrevistas que eu fiz com empresários e empreendedores, principalmente naquela época de conta corrente, que eu apresentava lá na Globo News, que todos, e foram mais de 300 que eu entrevistei, eu não conheci nenhum que tenha alcançado sucesso por escassez de erro. Nenhum que tenha sido bem-sucedido porque não errou, pela ausência de erros. Não, todos erraram, todos cometeram erros grotescos,
Todos fizeram apostas que deram muito errado, passaram por imensas dificuldades, por dificuldades nas quais a maioria sucumbiria. E eu acho que o grande diferencial, o elemento que fez com que eles, de fato, alcançassem uma posição de sucesso, de prosperidade, de expansão dos negócios, foi a capacidade de, mediante todas as quedas, continuar levantando e caminhando com a mesma paixão e a mesma determinação de antes. Foi esse o elemento. Não foi, os bem-sucedidos não foram os que caíram pouco, foram os que foram mais persistentes em continuar caminhando com o mesmo entusiasmo de antes. É isso. E com muita coragem, né, Doni? Porque eu queria fazer um link que é, você tem uma história de carreira, né, de tomada de decisão o tempo todo e decisões bastante sensíveis, bastante corajosas, né, na minha opinião, pelo menos. E você, recentemente, né, você deixou uma grande emissora para ir empreender. Como é que foi essa decisão para você? O que você pode trazer de ensinamento para quem está assistindo nesse sentido de resistência, coragem, que é tudo que a gente precisa hoje, não só para quem empreende, mas para quem está dentro de uma empresa também, né? São características muito fortes. Eu acho que talvez na minha personalidade tenha algum traço já mais antigo de ser risk taker, sabe? De gostar de coisas de risco e ir para o risco, né? De ver o que acontece. Vamos para o risco. De mergulhar de cabeça. E eu digo isso até antes da minha saída da Globo, de outras decisões. O pessoal fala, nossa, mas você tomou essa decisão. Mas tem outras decisões que também foram, talvez, inesperadas ou pouco prováveis a olhos externos. Por exemplo, quando eu entrei na Globo, eu trabalhava num banco. Trabalhava no Citibank. Tinha uma carreira ascendente no Citibank, uma perspectiva excepcional. Caí por acaso no mercado financeiro, não tinha planejado nunca trabalhar em banco. Uma vez que trabalhei, entrei na tesouraria, que é uma área que eu não sabia nem o que fazia, não tinha ideia, já contava dinheiro, que era caixa, não sabia nada, né? Entrei sem saber absolutamente nada. Fui crescendo lá, é uma área que remunera muito bem, dá bônus, aquelas coisas de bônus de 20 vezes salário, essas coisas, enfim, que não existem em outro segmento do mercado. Verdade. E eu tomei uma decisão onde eu saí de um salário de 33 mil reais na época, abrindo aqui, um salário de 33 mil reais na época, um total comp, para entrar na Globo ganhando salário de 6 mil reais bruto. Né? Eu achei outro dia meu primeiro olerite que era 4,5 líquido. Que quando, não estou falando que é pouco, que é muito, que é ruim, que é nada disso, mas assim, é uma transição, é uma decisão de transição de carreira interessante, né? Em certo sentido, ousada. Fui para ganhar 6 vezes menos. Então, E eu falei, não, mas eu acho que é aqui que está algo que me motiva, que eu gosto, que eu tenho paixão, eu quero ter essa experiência de apresentar telejornais, quero crescer nessa carreira e beleza. Aí fui lá, apresentei um monte de coisa, tive um monte de trabalho, fiz um monte de coisa micada, fiz um monte de coisa muito legal também. E passei pelas experiências que eu imaginava lá. Fui repórter, apresentei jornal local, jornal de rede, TV fechada, TV aberta, os 3 principais telejornais do país. Passei por todas as funções que eu poderia ter passado, que eu imaginei um dia trilhar dentro do caminho da comunicação. E aí eu comecei a olhar para o lado e falar, o que mais eu posso fazer? O que de diferente? Isso aqui já tá check, casinha tá check. Fiz. É próximo desafio, né? Sou constantemente movido a desafios. E eu acho que a coragem, ela não é o entusiasmo inconsequente. Coragem não é você ser festivo e ousado a troco de qualquer coisa. Não, é a capacidade de superar o medo. Medo todo mundo tem de alguma transição, principalmente quando é uma transição mais robusta. A coragem é a capacidade de você superar esse medo e entrar em ação. Então, foi um passo bem interessante. Eu tenho gostado muito, assim, a qualidade de vida mudou, são outros desafios, outras angústias até, eu diria, mas é algo extremamente motivador. E eu acho que o elemento principal que pode fazer interesse em empreender é que façam isso, na medida do possível, não pela necessidade, mas pela convicção, pela paixão. O que é que você faz hoje? Qual é o seu trabalho atual? Você está num segmento que você gosta? Você acorda todo dia e fala, que tesão que eu estou fazendo isso, eu gosto disso de fato? Ou é algo que você fala, nossa, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para entrar no fim de semana? Sempre, toda semana. Chega a segunda, fica triste, chega a sexta, fica feliz, sempre. E vive então, assim, né? Não é? Então eu acho que o empreendedorismo é a possibilidade de você transformar aquela atividade
pela qual você tem de fato paixão, que te motiva, que você tem interesse, você gosta, fala, pô, se eu precisar trabalhar fim de semana, eu trabalho felizão, amarradaço, transformar isso no seu trabalho principal, isso no seu ofício. Acho que essa é a grande possibilidade que o empreendedorismo traz e que é tão apaixonante para mim. Muito bom, muito legal. Obrigada por compartilhar essa tua história com a gente. Acho que é muito bacana. Imagina. Nem todo mundo sabe, todo mundo vê, às vezes, uma pessoa, né, independente do cargo onde ela está, de ela aparecer mais ou menos na mídia e não imagina o que tem por trás, né? Então isso é muito legal. E eu vou fazer uma pergunta agora bem desafiadora, tá? Pergunta boa. A gente tá quase batendo o tempo. Se cair, a gente volta. Por que ele cai? Porque às vezes, quando completa 1 hora, ele cai. E talvez vai bater. Tá bom. Fechado, não sabia. Ele cai. Já aconteceu isso comigo. Eu me empolgo aqui, já caiu, mas depois a gente volta. Vamos lá. Vamos pensar nesses profissionais que, de repente, estão desempregados, né? E, obviamente, que é bastante desafiador você empreender. Tem tudo isso. Sim. E também tem uma questão de falta de dinheiro. Uhum. Dá para empreender em alguma coisa? Vamos pensar assim, aquela pessoa não conseguiu um emprego, não está conseguindo se recolocar no mercado, e ela está pensando em formas de repente, montar um negocinho. Não uma empresa grande, mas montar um negocinho. Dá para empreender em alguma coisa, Doni, com pouco dinheiro ou até sem dinheiro? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Você tem que identificar aquela atividade, serviço ou produto que você sabe fazer bem. Onde você tem um diferencial competitivo. A gente falou mais cedo que a maior vantagem competitiva que você pode ter é o conhecimento. Qual é o produto ou serviço onde o seu conhecimento te coloca numa posição diferente dos potenciais concorrentes do mercado? Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu sei fazer uma torta de palmito que não tem igual. Eu sei fazer cartões de presente que são lindos, uma mistura de origami com não sei o quê. Sei fazer vasos com flores numa combinação que fica um negócio incrível. Então, eu acho que você tem que identificar a coisa que você gosta e aquilo que você sabe fazer bem. Esse é o principal diferencial. Pode ser sem custo. Pode ser o custo de você começar uma pequena produção de 10 itens e vender esses 10 itens ou esses 10 serviços. E a partir daí, através desse retorno, dessa recuperação financeira, dessas vendas, você ter o capital para paulatinamente, gradativamente ir ampliando a produção. Então, acho que você não precisa mesmo começar com uma grande estrutura, equipe, nada do tipo. Pode começar sozinho, mas que seja algo onde você é o melhor do mercado. Seja o que for, mas tem que ser o melhor do mercado nisso. Muito bom. Algum recado final que você queira deixar para as pessoas? Eu quero deixar o recado de que você aguarde, porque virá um lançamento espetacular. Grave este nome, Prime Talk. É talvez o projeto da minha vida. Muito bom. E um beijo para todo mundo. Espero que todos, evidentemente, tenham um período de confinamento que seja, na medida do possível, produtivo. Que você consiga fazer coisas que não fazia antes. Eu, por exemplo, depois daquele estágio inicial de, sei lá, 10 dias assistindo seriados e filmes e tal, passei a fazer muito curso online, passei a me inteirar a respeito de marketing digital que eu não sabia, outras várias coisas que eu tinha interesse em conhecer, estratégias e tudo mais, então tem sido muito produtivo para mim. E eu compartilho isso e recomendo também que as pessoas procurem fazer algo produtivo nessa quarentena, porque eu acho que a gente consegue continuar evoluindo de forma muito interessante, se capacitando mesmo numa conjuntura como essa. Instrumentos não faltam para isso. Com certeza. Doni, de novo, obrigada por ter contribuído. Fiquei muito feliz, adorei. Estou aqui de olho no lançamento da Prime e conta com a gente aí. Beijo grande para você. Obrigada. Valeu, Madu. Obrigado para você. Obrigado todo mundo que está assim, 259 pessoas. Valeu, bom. Obrigado, viu, galera, pela companhia aqui, pela audiência. Sigam, certo? Este maravilhoso canal que é o Carreira Orgânica da Madu. Maduzinha, beijo quando quiser. Estou à disposição. Beijo grande. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. É isso, gente. Obrigada. Fiquei muito feliz com essa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Que muita gente que está pensando aí
Repensando na Carreira consiga ter tido vários insights, né, depois dessa live. A gente aprendeu bastante coisa. E fiquem de olho que logo, logo tem mais conteúdo. Beijo grande. Tchau, tchau.